Fala pessoal, você sabia que o clima de regiões perto de grandes massas de água é mais regular do que de regiões mais afastadas, porque o calor específico da água é um dos mais altos que existe na natureza? Então curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, que depois da vinheta você saberá. Fala pessoal, a gente vai fazer agora um resumo de calorimetria. E a primeira coisa que você tem que saber aqui é a diferença entre calor e temperatura. Leonardo, calor e temperatura não é a mesma coisa? Não, pessoal. Temperatura e calor são grandezas totalmente diferentes. Veja, a gente sabe que a matéria ela é constituída de átomos. Esses átomos se agrupam formando moléculas. Essas moléculas, elas possuem um eterno estado de agitação. A temperatura de um corpo, pessoal, é a grandeza que está relacionada ao estado de vibração de suas partículas, tá certo? Então, quando se diz aumenta a temperatura de um corpo, eu quero dizer aumentar o grau de vibração das partículas desse corpo. Diminuir a temperatura de um corpo significa o quê? Diminuir esse grau de vibração, de agitação das moléculas, das partículas desse corpo, tá certo? E o que é calor? Pessoal, nós temos aqui dois corpos A e B. Esse corpo A, ele possui uma temperatura que eu vou chamar de θA. E esse corpo B, ele possui uma temperatura que eu vou chamar de θB. Imagine que a temperatura de A, ela é maior que a temperatura de B. Se a temperatura de A é maior que a temperatura de B, a gente diz que entre esses dois corpos existe uma diferença de temperatura. E pessoal, toda vez que entre dois corpos existir uma diferença de temperatura, vai fluir, vai transitar uma espécie de energia que passa espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. E essa energia que transita desse corpo de temperatura maior para o corpo de temperatura menor é o que nós chamamos de calor, tá certo? É por isso que você pode dizer, sem medo de ser feliz, que calor é energia em trânsito. Tudo bem? Veja, um corpo ele não contém calor. Quando você diz, eu estou com calor, essa frase fisicamente ela está incorreta. Porque quando você diz, eu estou com calor, você está dizendo que você contém calor. E calor, ela não é energia contida, ela é uma energia em trânsito. É uma energia que transita espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Nonato, o calor não pode passar de um corpo de temperatura menor para um corpo de temperatura maior? Ele pode, mas esse processo ele não é espontâneo, ele é um processo forçado, tá certo? Espontaneamente do corpo de temperatura maior para o corpo de temperatura menor. Mas eu posso ter calor indo de um corpo de temperatura menor para um corpo de temperatura maior? Pode, mas o processo deixa de ser espontâneo, ele passa a ser um processo forçado. Tudo bem? Nonato, esse fluxo líquido de calor, um dia ele vai cessar? Pessoal, como esse cara ele perde calor, a temperatura dele diminui. Quando esse cara ganha calor, a temperatura dele aumenta. Até chegar o momento em que a temperatura desses dois corpos ela passa a ser igual. E é exatamente nesse momento que o fluxo líquido de calor
ele vai cessar. É isso que acontece quando a temperatura dos dois corpos se iguala. A gente diz que esses dois corpos entraram em equilíbrio térmico, tá certo? Então, dois corpos em equilíbrio térmico, eles têm necessariamente a mesma temperatura. Tudo bem, pessoal? Tá certo? Agora, existem duas modalidades de calor, que é o chamado calor sensível e o chamado calor latente. O que é calor sensível? Calor sensível, gente, é aquele que provoca uma variação de temperatura. Por exemplo, imagina que você tenha aqui um corpo a uma temperatura inicial de 10 graus Celsius. Eu vou fornecer para esse corpo uma certa quantidade de calor e eu percebo que a temperatura final desse corpo é de 80 graus Celsius. Então veja, essa quantidade de calor que você forneceu para esse corpo, ela provocou uma variação de temperatura. No nosso exemplo, uma variação de temperatura de 70 graus Celsius. Pois bem, essa quantidade de calor que provoca variação de temperatura é o que a gente chama de calor sensível. Tudo bem? Agora, o que seria o calor latente? O calor latente é aquele que provoca uma mudança de estado a temperatura constante, beleza? Por exemplo, olha, nós temos aqui um bloco de gelo a 0 graus Celsius. Você sabe que a uma pressão de 1 atm, o gelo se funde, o gelo derrete a 0 graus Celsius, beleza? Eu vou fornecer para esse bloco de gelo uma quantidade de calor e eu percebo que esse calor ele faz com que o gelo se derreta, o gelo se transforme em água. Mas veja, houve aqui uma mudança de estado, mas a temperatura ela permaneceu constante, beleza? Calor que provoca mudança de estado a uma temperatura constante, esse calor é chamado de calor latente. Tudo bem, pessoal? Então existe calor sensível, existe calor latente, beleza? Uma grandeza que interessa muito para a gente, aliás, deixa eu ver aqui duas observações, olha. O calor, como eu disse no início da aula, ele é uma forma de energia, ele é energia em trânsito. Então quer dizer que a unidade do calor no SI, já que calor é energia, só pode ser o joule. Não te esquece que joule é a unidade de energia no Sistema Internacional de Unidades, beleza? Mas por questões históricas, a unidade usual do calor vai ser a caloria. Então, caloria é a unidade usual da quantidade de calor, tá certo? Mas existe uma relação entre a caloria e o joule. A gente sabe que uma caloria ela vai ser aproximadamente 4,18 joules. Tudo bem? Geralmente, pessoal, em questões, eles arredondam, eles aproximam isso. Eles dizem que uma caloria vale 4 joules ou que uma caloria é 4,2 joules, mas a relação é essa aí, ó. Uma caloria é aproximadamente 4,18 joules. Tudo bem, pessoal? Tá certo? Bom, existe uma grandeza que ela vai ser muito importante para a equação que vamos mostrar daqui adiante. É a chamada capacidade térmica. Veja, nós temos aqui um objeto qualquer, um corpo qualquer. Eu posso, gente, ceder calor para esse corpo, assim como eu posso retirar calor desse corpo. Ou seja, esse corpo ele pode receber calor ou esse corpo ele pode perder calor. Quando ele recebe calor ou quando ele perde calor, ele sofre uma variação de temperatura, tá certo? Logicamente, esse calor que eu me refiro aqui só pode ser calor sensível, tudo bem? Aquilo que se chama, pessoal,
de capacidade térmica vai ser a razão entre a quantidade de calor que um corpo perde ou que um corpo recebe pela respectiva variação de temperatura, tá certo? Então isso é capacidade térmica. É a razão entre calor recebido ou calor perdido por um corpo e a respectiva variação de temperatura, tá certo? A unidade usual da capacidade térmica quem é? Ora, a unidade usual do calor é a caloria. Se eu usar a variação de temperatura em graus Celsius, então a capacidade térmica, a unidade usual, é a caloria por grau Celsius, tá certo? A capacidade térmica, pessoal, nada mais é do que a quantidade de calorias capaz de provocar a variação de 1 grau Celsius, beleza? Uma outra grandeza de interesse para a gente é o chamado calor específico. Para você calcular o calor específico, basta você pegar a capacidade térmica e dividir pela massa de um corpo, tá certo? O calor específico de um corpo é a razão entre a capacidade térmica desse corpo e a massa desse corpo. Tudo bem? Agora, eu posso jogar esse M para cá multiplicando. Então daqui você diz que a capacidade térmica ela vai ser a massa multiplicada pelo calor específico. Tudo bem? Tá certo? Pessoal, em termos de unidade, qual é a unidade usual do calor específico? Acabamos de ver que a capacidade térmica é a caloria por grau Celsius. E se a massa ela é dada em grama, a unidade do calor específico é a caloria por grama grau Celsius. Tudo bem? Tá certo? Agora, gente, olha só. A capacidade de um corpo, veja, a capacidade térmica é uma característica do corpo. Se é uma característica do corpo, ela depende da massa e da substância. Você percebe pela equação aqui, ó. A capacidade térmica não é a massa multiplicada pelo calor específico? Então daqui você percebe, pela observação que eu te dei, que a capacidade térmica é uma característica do corpo. Então depende da massa e da substância. Então qual é a conclusão que você tira? Que o calor específico de um corpo, ele caracteriza o material, a substância que constitui esse corpo, tá certo? A capacidade térmica, ela depende da massa e da substância. A substância vai ser caracterizada pelo calor específico. Então você pode dizer sem medo de ser feliz que o calor específico, ele não é uma característica do corpo, ele é uma característica da substância, do material que constitui esse corpo. E pessoal, se o calor específico é uma característica da substância, ele não depende da massa do corpo, ele é uma característica apenas da substância. Então, se eu tenho 1 grama de alumínio, se eu tenho 1 quilograma de alumínio, o calor específico é o mesmo, porque a substância ela é a mesma, tá certo? Eu vou repetir para você não esquecer. A capacidade térmica depende da massa e da substância, mas o calor específico ele é uma característica da substância e, portanto, não depende da massa desse corpo, tá certo? Dentre todos os calores específicos, gente, você é obrigado a saber. É o calor específico da água. O calor específico da água é um dos mais altos que existe na natureza. O calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius, tá certo? Embora o calor específico ele seja uma característica da substância, ele depende do estado de agregação da substância. Por exemplo, água líquida, água sólida, água e gelo.
A substância é a mesma, mas o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius e o calor específico do gelo é 0,5 caloria por grama grau Celsius. É a mesma substância, é água, mas como são estados de agregação diferentes, então possui calores específicos diferentes. Tudo bem, pessoal? Pelo fato da água possuir um dos maiores calores específicos da natureza, a água no nosso planeta, ela funciona como uma espécie de regulador térmico. Bora comparar aqui uma praia. Então você tem água e areia. O calor específico da água, ele é muito grande. Então a água demora a absorver o calor, a água demora a perder calor. Como o calor específico da areia, ele é pequeno, a areia absorve rapidamente o calor, mas ela perde rapidamente o calor, tá certo? Então o calor específico, ele é uma espécie de inércia térmica, é uma espécie de resistência que um corpo oferece a ter sua temperatura variada, tá certo? Então veja, olha, quando você chega de dia, por exemplo, numa praia, enfia o pé na areia, enfia o pé dentro d'água. A areia está mais quente do que a água, mas à noite, quando você coloca o pé na areia, a areia está fria e você coloca o pé dentro d'água, a água está um pouco morna, um pouco quente. O que aconteceu? O calor específico da água é muito grande, então ela demora a absorver o calor, ela demora a liberar o calor. Calor específico da areia é pequeno, absorve calor rapidamente, mas no entanto ele perde rapidamente. É por isso que o clima de toda a região perto de uma grande massa de água, ele é muito mais regular do que o clima de regiões mais dentro dos continentes, tá certo? Por exemplo, nos desertos, durante o dia, a temperatura pode chegar a 50 graus Celsius, mas durante a noite, a temperatura no deserto é 0 graus Celsius. Por que essa variação absurda de temperatura entre o dia e a noite? Porque não tem água. E é a água que funciona como regulador térmico. Tudo bem? E para encerrar, a equação fundamental da calorimetria. A gente só vai pegar o que vimos até agora e a gente vai fundir numa única equação. Olha só. O calor específico, aliás, a capacidade térmica é a razão entre a quantidade de calor e a variação de temperatura. Nós vimos que a capacidade térmica é o produto da massa pelo calor específico. Eu vou pegar essa capacidade térmica aqui, ó, e vou substituir bem aqui. Então, substituindo, você chega nisso aqui, ó. E se você jogar esse cara para lá, multiplicando, daqui você tira que Q é igual a MC delta θ. Essa é a equação fundamental da calorimetria. É a equação para você calcular a quantidade de calor sensível, tá certo? M é a massa, C, calor específico, delta θ, a variação de temperatura. Tá certo, pessoal? Então, até a nossa próxima videoaula. Um grande beijo. Exercícios, ó, você encontra aqui no meu blog. Um grande abraço. Tá? Fica estranho? Não tem problema. Tá arrastando? Não, só o barulho que faz o corpo, mas não tá arrastando. Desligou alguma coisa aí.